Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos explicar por que Lula demora para reconstruir o Brasil. Quem está informado dos fatos sabe que não foram os ataques dos bolsonaristas em Brasília que fizeram com que Lula demorasse a aplicar seu programa de governo. A semana que se sucedeu à posse do presidente mostrou uma lentidão quando Lula decidiu que cada ministério teria uma posse personalizada, em vez de uma cerimônia única em que todos os ministros eram empossados de uma só vez. Apenas a indígena Sônia Guajajara e a irmã da falecida vereadora Marielle Franco, Aniele Franco, tomaram posse juntas, respectivamente como ministra dos Povos Indígenas e ministra da Igualdade Racial. Essa posse em separado contribuiu para que o governo Lula demorasse para iniciar suas atividades. O próprio Lula, há um mês da posse, hesitou muito em divulgar seu ministério, contrariando sua própria promessa de trabalhar imediatamente para a reconstrução do país. Para entender esse problema, não custa relembrar a campanha presidencial do petista. Com uma campanha tensa e cheia de erros, Lula entrou em contradição quando anunciou seu desejo de recuperar a democracia agindo contra os princípios democráticos da diversidade eleitoral. Ele se impunha como candidato único, e já na pré-campanha o petista ridicularizou a terceira via, classificando ela como natimorta antes mesmo dos registros das pré-candidaturas. A campanha de Lula se impunha não como um voto livre, mas como uma eleição plebiscitária, uma polarização entre o próprio Lula, símbolo da civilização, e Jair Bolsonaro, símbolo da barbárie. Lula investiu numa espécie de democracia de cabresto, desqualificando qualquer outro concorrente que livremente se lançasse candidato a presidente. A campanha de Lula foi marcada pelo discurso de que era urgente a vitória do petista no primeiro turno. Os lulistas chegaram a dizer que quem não votava em Lula nem em Bolsonaro estaria elegendo Bolsonaro. A histeria da mídia esquerdista, em especial o Brasil 247, era evidente, com seus colunistas paranoicos defendendo cegamente a candidatura petista. Tudo tinha que ser urgente, Lula eleito no primeiro turno, com o maior número possível de votos, para derrubar o fascismo e promover a reconstrução da democracia no Brasil. Não havia escolha livre. Era só Lula, embora houvesse adeptos, mesmo aqueles ligados à burguesia neoliberal, que alegaram que nunca foi tão fácil escolher o voto. Devemos perceber que Lula também não mediu escrúpulos nem teve cautela em escolher aliados para sua frente ampla, sacrificando suas pautas progressistas. Embora os lulistas argumentassem, sem um pingo de lógica, que o petista teria condições de fazer um governo mais à esquerda que os mandatos anteriores, mesmo tendo ao seu lado a nata da direita moderada e neoliberal. Lula se vendia como um missionário. Ele disse que poderia estar descansando em casa, ao lado de sua janja, mas alegava que o aumento da fome e os estragos do governo Bolsonaro faziam o petista querer arriscar um novo mandato presidencial. E em sua campanha ele dizia que tinha pressa para recuperar o Brasil, reconstruir a democracia e combater a fome, o desemprego e a miséria. Tentando bancar o poeta, Lula chegava a falar que desejava governar para fazer o povo brasileiro voltar a sorrir, voltar a sonhar. A campanha de Lula apelava desesperadamente para que os brasileiros votassem em massa no petista para garantir a vitória no primeiro turno, para enfraquecer Bolsonaro. Lula disse certa vez que precisava ganhar no primeiro turno porque assim que saísse vitorioso das votações de 2 de outubro, ele iria imediatamente trabalhar na reconstrução do Brasil. A imposição do voto a Lula argumentava que as pessoas deveriam votar cegamente no petista, para depois da posse lhe fazerem suas críticas e cobranças. Não importava gostar ou não de Lula ou de seu projeto político. Tinha que votar em Lula de qualquer jeito. Era Lula ou nada, ou então prejuízo para o Brasil com Bolsonaro. Não se podia votar em outro candidato. Era urgente e obrigatório votar em Lula. A eleição era excepcional. A votação era plebiscitária. Chegou-se a falar até em voto útil em Lula que todos, do neoliberal mais ferrenho ao esquerdista mais radical, tinham que optar para derrubar a ameaça fascista. Nesta campanha, Lula, sob o pretexto da democracia, desempenhava diferentes papéis conforme o público. Para os esquerdistas de raiz, Lula vendia a imagem do antigo líder sindical que, em verdade, desapareceu para sempre. Para o público identitário e para a sociedade comum, a ideia era vender o Lula experiente, o governante que tudo fez pelo povo brasileiro e realizou proezas para o país.
para o público mais conservador, incluindo a burguesia empresarial. Lula se vendia como líder democrático que garante não fazer agitação política e promete assegurar a tranquilidade dos ricos e poderosos. Destas três imagens, o Lula de 2022 se aproximava da terceira, mais realista, a do Lula amigo da burguesia. Para reforçar a narrativa do voto urgente, Lula criou um arremedo de movimento Diretas Já, a ponto de armar um espalhafatoso cenário num comício no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A ideia é reconstituir os clichês do movimento que pôs fim à ditadura militar em 1984 e 1985, aproveitando o fato coincidente de que Lula esteve entre os políticos engajados naquele evento. A ideia é enfatizar a urgência do voto em Lula sob a desculpa de que será um voto histórico, um suposto compromisso pela recuperação da democracia no Brasil. Com tanto falatório, com tanto barulho feito em torno da campanha de Lula para a presidência da República, com tanto apelo desesperado para a formação de uma frente amplamente ampla para derrotar o bolsonarismo, eis que o candidato do PT só conseguiu uma margem pequena de votos, superando em apenas 1% os milhões de votos de Jair Bolsonaro. Lula, o maior estrategista da história do Brasil, falou tanto em querer vencer no primeiro turno, através da Frente Ampla, que foi para o segundo turno e só conseguiu um resultado magro de 60 milhões de votos, contra 58 milhões obtidos por Bolsonaro. Pagando o preço de seus erros, Lula só conseguiu, para o segundo turno, crescer 3 milhões de votos, enquanto Bolsonaro fez crescer 7 milhões. Lula, o grande estrategista, só completou o ministério há poucos dias antes da posse. Além disso, deixou que cada ministério empossasse seu titular em separado, o que fez perder tempo para um presidente que tinha pressa em recuperar o Brasil. E mesmo o governo de transição não passou de um mero levantamento de dados do governo Bolsonaro, sem que houvesse uma elaboração precisa das propostas que a equipe de Lula iria desempenhar dali em diante. Como se isso não bastasse, enquanto o governo Lula se arrastava na posse de cada ministro, um a um, os bolsonaristas realizaram um ataque em 8 de janeiro, aos edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília, causando confusão, furtos e vandalismo. Isso dificultou ainda mais a governabilidade rastejante de Lula, que passou a se preocupar mais com as punições aos bolsonaristas, quando tais tarefas já estão a cargo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a coordenar os trabalhos de investigação e condenação dos envolvidos nos atos golpistas na capital federal. Lula, o pacificador que inaugurou um governo de amor e paz, passou a se preocupar no revanchismo de punir Bolsonaro e seus seguidores, começando pelo secretário de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, com o qual foram apreendidos documentos de um plano de um golpe e de alteração dos resultados eleitorais para favorecer o ex-presidente fascista. E tão apressado em reconstruir o Brasil, Lula começou 2023 sem mostrar serviço, sem trazer ideias claras sobre o que fará pelo país e, além disso, adiou o aumento do salário mínimo, já michuruca, de R$ 1.212 para R$ 1.320 para maio, enquanto se apressou para aumentar, com índices bem generosos, os salários do próprio presidente da República, dos membros do Legislativo e do Judiciário. De maneira risível, um dos institutos de pesquisa que mostravam índices fantasiosos de vitória eleitoral de Lula no ano passado, já se apressou em divulgar uma suposta avaliação do governo Lula, acreditando um índice de 51% de aprovação sem que houvesse um motivo. Afinal, Lula nem começou a governar, não iniciou o tão prometido trabalho de urgência para reconstruir o país, e só fez falar prometendo melhorar a vida dos brasileiros. Até agora, Lula só agiu para brigar com Bolsonaro e seus seguidores, como uma revanche pelo fato de Lula ter sido preso. Isso já demonstra que o governo Lula tende a ser o pior dos 3 mandatos. Foi o que tivemos por hoje. Compartilhem, curtam, façam sua inscrição e ajudem o canal Esquerda Autocrítica a atingir o maior número de leitores. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos.